A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Mais uma vez aqui no nosso canal, a gente hoje queria deixar um testemunho para você. E o testemunho de hoje é exatamente: não faça acepção de pessoas. Há uns 4 meses atrás, eu estava aqui na minha casa, e a minha casa ela tem um primeiro andar. Eu estava na varanda e de repente eu vi alguém me chamando lá embaixo. Quando eu olhei, era um gari que estava coletando ali o lixo, me pediu um copo d'água. Logo eu desci na carreira para levar essa água para ele, sair na carreira, e no meio do caminho eu encontrei com minha esposa, ela dizendo: "Quando tu vai nessa carreira?" Eu disse: "Vou evangelizar uma pessoa aqui embaixo, levar as boas novas." E logo saí correndo, enchi um copo d'água, no meio do caminho encontrei um doce, peguei um docezinho, levei para ele. E ao estar ali entregando ali a água, ofereci um doce, e ele disse: "Nossa, que diferença, como pode?" Eu disse: "Como pode o quê?" E ele começou a contar a experiência dele. A experiência dele, de quanto ele tem passado por vergonha e constrangimento. Ele contou que algumas vezes, quando bate palma na casa de alguém, chega uma pessoa, dá uma olhada, e a outra lá atrás grita: "Quem é?" Aí a pessoa diz: "Não é ninguém não, é um gari pedindo água." E depois grita para mim: "Tem água não." Olha só como a pessoa é terrível, gente. As pessoas fazem uma coisa dessa. E ele disse: "Eu me sinto um lixo." Ali eu comecei a falar para ele o quanto Deus o ama, o quanto Deus tem amor pela sua vida, e que Deus não faz acepção de pessoas, seja ele pobre, rico, seja ele negro, branco, índio, não importa a sua etnia, Deus não faz acepção de pessoas. E a gente vê, né, o quanto tem acontecido isso. E eu comecei ali falando para ele que a profissão dele é louvável, né, e muito importante. Quando eles passam 2 dias, mais ou menos 2 dias, sem vir coletar o lixo, toda a rua sente. A gente fica preocupado porque não tem onde colocar o lixo, coloca o lixo no quintal, fica ali aquele mau cheiro. Então, quanto ele é importante se passar 2 dias seguidos sem vir fazer essa coleta. E mostrando ali para ele o quanto ele é importante para Deus, que a Bíblia diz que um homem que se arrepende vale mais que o mundo inteiro, que há uma festa no céu. Mas ele ali, naquele momento ali, quando estava tomando aquela água, eu só me lembrava daquela passagem da samaritana que tem um encontro com Jesus. Naquele momento ali eu falei para ele: "Olha, essa água que você vai tomar", repetindo aquela mesma passagem, "essa água que você tomar, você vai voltar a ter sede. Mas eu tenho uma água que, se você beber, nunca mais você terá sede." Naquele momento ele, sem entender ainda, disse: "Que água é essa? Existe essa água? Se tiver essa água eu quero, meu irmão." Veja. E aí eu comecei a falar do evangelho para ele. E ele começou a dizer que a família dele toda era evangélica, menos ele e a esposa dele. Ali, quando eu comecei a falar de Jesus para ele, ele se rendeu aos pés de Jesus, entregou a sua vida para Jesus. O quanto é importante você estar pregando o evangelho sem discriminar a pessoa, sem fazer acepção da pessoa, se ela é pobre, se ela é rica, pelas suas vestes. Mas você observe o seguinte: quando esse rapaz, esse jovem, entregou ali a vida a Jesus, eu dei a ele uma Bíblia. Quando eu dei essa Bíblia a ele, ele falou para mim assim: "Eu hoje não vou nem almoçar, vou comer essa Bíblia, eu vou ler." Eu pensei que ele na hora estava falando aquilo para querer me agradar, mas estava ali por volta já do meio-dia. Então, quando eu fiquei olhando, ele foi, sentou-se embaixo de uma árvore ali e ficou lá, lendo a palavra de Deus. Hoje ele se encontra firme
na palavra de Deus, está frequentando uma igreja, levando a sua esposa, que ainda não se converteu ainda, mas eu creio, nós cremos que ela vai ter esse encontro com Deus, né? E ele hoje está firme na palavra de Deus, né? De vez em quando ele vem aqui, a gente começa a bater um papo, conversar, né? O quanto Deus tem trabalhado na vida dele. Mas a gente pensa que isso é só as mídias que faz essas acepção de pessoas, porque você olha nas redes sociais, né? Na televisão, as mídias fazendo com que a gente dê mais privilégio para as pessoas que têm dinheiro, carro, status, né? Assim, que tem o corpo belo. Então tudo isso a mídia faz com que você olhe para as pessoas diferentes e trate elas diferente. Mas o que é pior de tudo isso é que nas igrejas, né, nas nossas igrejas, nos tempos de hoje, no século 21, o que é que acontece? A mesma coisa, as pessoas fazendo acepção de pessoas, né? Faz acepção de pessoas. Eu vi um vídeo de um pastor, eu recebi, e esse pastor ele estava assumindo a igreja, uma igreja local lá, e no dia que ele foi para tomar posse, ele foi vestido de mendigo. Então ele ficou ali na porta da igreja mendigando, e os fiéis tudo passaram, entraram, ninguém falou com ele, ninguém convidou ele para entrar. Depois de muito tempo ele entrou, sentou-se lá, de lado dos fiéis, os fiéis já começaram a se afastando de junto dele, e depois anunciaram lá, chamaram ele, e ele foi lá para frente. Quando ele chegou lá na frente, ele disse: vejo que vou ter que trabalhar muito com essa igreja, porque fiquei lá fora, ninguém me deu uma palavra, ninguém falou de Jesus para mim, ninguém me convidou para entrar, e ao entrar as pessoas se afastou de mim, como eu tivesse uma lepra. Aí às vezes as pessoas dizem, é nesse século, está assim mesmo. Mas não é só nesse século não. Veja, eu queria ler para você que há muito tempo já acontecia isso. Tiago escreve sobre isso. Tiago escreve uma epístola para... Ele, no caso, ele não escreve direcionando para alguma igreja. Então essa carta circulava entre os irmãos e entre as igrejas, né? Ao contrário de Paulo, que escrevia uma carta direcionada a tal igreja. Mas ele escreveu o que estava acontecendo nas igrejas naquela época já. Então, Tiago, eu queria ler alguns versículos aqui de Tiago, falando sobre isso. Tiago capítulo 2. Veja o que a palavra de Deus nos fala. Tiago 2, versículo 1. Meus irmãos, vocês que crerem no nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, nunca tratem as pessoas de modo diferente por causa da aparência delas. Aí ele dá um exemplo, né? Por exemplo, entra na reunião de vocês um homem com anéis de ouro e bem vestido, e entra também outro, pobre e vestindo roupas velhas. Digamos que vocês tratem melhor o que está bem vestido e dizem: este é o melhor lugar, sente-se aqui. Mas dizem ao pobre: fica em pé, ou senta aí no chão, perto dos meus pés. Neste caso, vocês estão fazendo diferença entre vocês mesmos e estão se baseando em maus motivos para julgar o valor dos outros. Escute, meus queridos irmãos, Deus escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé e para possuírem o reino que Ele prometeu aos que o amam. No entanto, vocês desprezam os pobres. Por acaso, não são os ricos que exploram vocês e arrastam para serem julgados nos tribunais? O 9.
Mas se vocês tratam as pessoas pela aparência, estão pecando, e a lei os condena como culpado. Então, naquela época, Paulo já estava, Tiago já estava falando que estava acontecendo isso dentro das igrejas. As pessoas fazendo acepção de pessoas, pessoa que chegava com aparência melhor, a pessoa escolhia o melhor lugar para colocar. E você não vê isso nas igrejas? As pessoas fazendo acepção de pessoas. Quantas pessoas a gente vê que, por exemplo, às vezes uma pessoa chega numa igreja, ele é uma pessoa humilde e a igreja está ali, vai fazer um evento, encontro de casais. Aí faz um encontro de casais e aí nesse encontro de casais coloca uma taxa 120, 80, não sei. E muitas das vezes a pessoa ganha um salário mínimo, não tem condições de participar daquele evento, deixa de ir, deixa de ter comunhão, ou às vezes até se esforça, deixa de fazer alguma coisa dentro de casa para poder levar a esposa, mas quando chega lá um desfile de moda, todo mundo bota as melhores roupas, e aí ele vai com a esposa ali com uma roupa menor, uma roupa inferior, e se sente ali constrangido, ali, naquela igreja, naquela reunião. É o que tem acontecido. As pessoas, às vezes, você vê, as pessoas dão mais valor à pessoa que ganha mais, que chega com um carrão, entendeu? Até oram para que aquelas pessoas ricas cheguem na sua igreja, porque a oferta é melhor. E até usa o argumento, olha, se a gente for abençoado, a gente vai poder abençoar mais gente, mais os pobres. Veja só, é pecado, meu irmão. Tiago está dizendo que é pecado você fazer acepção de pessoa. Eu e você fazer acepção de pessoas é pecado. Entendeu? Então, que você possa refletir sobre isso. O próprio Jesus, se você é um cristão, é seguidor de Cristo, o próprio Jesus, ele, no seu reinado, com toda a sua glória, deixou tudo que tinha. Deixou tudo que tinha para vir à Terra como um ser humano, igual a mim, igual a você, 100% Deus, 100% homem. Se esvaziou-se de si mesmo e veio a essa terra. Podia ter nascido no melhor lugar, mas nasceu numa cidadezinha, numa manjedoura. Seu pai ali podia ser ali o melhor, um juiz ou alguém muito importante da época, mas ele escolheu um carpinteiro. Simplicidade. Deus não faz acepção de pessoas. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um like, compartilha. Amém?